Gênesis 15 diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascidos na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E indagou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber o que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer, sobre os cadáveres expostos, mas Abrão os enxotava. E ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. E então o Senhor falou a Abrão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozará de uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Até aqui, amém? Queridos, eu quero conversar com vocês, refletir um pouco a respeito desse texto, onde Deus fala com Abraão, né? Mais uma vez, não é a primeira vez que Deus fala com Abraão, né? Abraão, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele se moveu segundo a palavra do Senhor. Quando lá em Gênesis 12, ele recebeu a palavra do Senhor dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Então a promessa de que a descendência de Abraão já seria numerosa, ele já tinha recebido, e ele obedeceu ao Senhor, ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus lhe chamou, quando Deus lhe deu um propósito, ele prontamente saiu da sua casa, da sua parentela, foi para o lugar que Deus ainda disse: você ainda vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, sem saber para onde ele foi. Ele obedeceu. Ele se moveu na palavra do Senhor. Mas contudo, entre o seu chamado e o cumprimento da promessa, teve um longo tempo de espera. O cumprimento da palavra liberada pelo Senhor, nem sempre ela é imediata. E isso acabou trazendo ansiedade e medo para o coração de Abrão. Porque ele, assim como nós, somos
humanos, sujeitos a ansiedades, a medos, a dúvidas, né? E enquanto Abraão esperava, ele começou a pensar, e daí? Será que Deus, né, esqueceu de mim? Muitas vezes, nós recebemos uma palavra do Senhor e nós obedecemos. Deus nos manda fazer algo e nós nos movemos na direção, né, da palavra dele, naquilo que ele disse. E passa, né, um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, o tempo vai passando e a dúvida começa a entrar em nosso coração. É verdade ou não é? Ou sou eu que sou assim, ansiosa, que quero tudo para ontem? Nós começamos a pensar, será que eu ouvi direito? Será que Deus falou isso mesmo comigo? Será que é isso que Ele mandou fazer? Não, talvez não seja exatamente isso que Deus falou. Eu que interpretei errado. E Deus não falha, né? Então sou eu que interpretei errado. Ou será que talvez Ele mudou de ideia? Sim ou não? Essas dúvidas nos assombram muitas vezes, né? Mas eu quero te dizer essa noite que Deus não mudou de ideia a teu respeito. Os planos de Deus, os planos de paz, de prosperidade, de alegria, de bênção, ainda estão no cronograma de Deus. Ainda estão nos planos dele. Ele não mudou de ideia. Simplesmente o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O cumprimento do tempo dele não é igual ao nosso. O cronograma de Deus não é o nosso cronograma. Ele tem algo novo, extraordinário para nossas vidas. Mas muitas vezes, para que nós possamos viver esse propósito, essa vida extraordinária, esse momento extraordinário, nós precisamos estar prontos para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Nosso caráter precisa ser transformado. Enquanto nós esperamos o cumprimento da promessa do Senhor, Deus está construindo o caráter de Cristo em nós. Por isso que muitas vezes nós precisamos desse tempo de espera. Nós precisamos desse processo. Porque enquanto esse processo está ocorrendo, o caráter de Cristo é forjado em nós. Nós precisamos deixar a ansiedade de lado para podermos viver esse processo. Nós precisamos nos deleitar no Senhor, entregar para Ele, deixando de lado todas as preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Todo o processo que nós temos passado faz parte do cumprimento da promessa do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é justamente esse. Não se preocupem. Vivam o processo e deixem Deus agir. Aleluias. Paulo diz lá em Filipenses: não se preocupe, não andeis ansiosos. Vamos ler Filipenses Filipenses 5. Deixa eu achar aqui.
Eu tenho anotado aqui. Filipenses 4, 5, 6 e 7 diz assim: não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Aleluias. Eu gosto de uma outra versão que eu anotei aqui, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisamos e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo. Aleluias. Ele diz: não vivam preocupados. E se não é um conselho, essa é uma ordenança. Não vivam preocupados. Não andeis ansiosos. Nós passamos muito tempo preocupados com o que vai acontecer amanhã. Preocupados se a promessa de Deus vai se cumprir. Preocupados se está tudo certo. Preocupados com o nosso vestir, né? Preocupados com o nosso comer, beber. Nós estamos sempre preocupados se teremos dinheiro para pagar as contas no final do mês. Sim ou não? Estamos sempre preocupados. Será que vai dar certo? E acabamos esquecendo de viver o processo do Senhor. As preocupações são tantas na nossa vida diária, e eu vou dizer para vocês, eu confesso para vocês, eu sou muitas vezes dessa forma também, ansiosa, preocupada, pensando o que eu vou fazer amanhã, será que vai dar tudo certo? Mas o Espírito Santo sempre me lembra: descanse, eu estou cuidando. É normal as dúvidas surgirem, é normal a ansiedade tentar entrar no nosso coração. O que nós não podemos é deixar ela se instalar de vez e fazer morada em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos deixar que Ele haja em nossas vidas. Quando as dúvidas e ansiedades surgirem, o que Paulo nos sugere? Orem. O que ele diz aqui, o que nós acabamos de ler? Orem ao Senhor. Peça para Ele. Conte para Ele o que você está sentindo. Peça para Ele o que você precisa. E não esqueçam de ser gratos por tudo que Ele já fez. Quando nós oramos ao Senhor, confessamos para Ele, né? As nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos medos, entregamos nas mãos deles, pedimos para Ele o que nós precisamos, mas rendendo ações de graças, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez. Queridos, um coração grato alegra o coração de Deus. Quando nós agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, Ele se alegra conosco. Aí nós experimentaremos a paz, aquela que excede todo o entendimento. Aí nós conseguimos descansar no Senhor. Porque nós não podemos esquecer que quando nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós estamos nos comportando da mesma forma que um ateu. O ateu, ele não espera nada. Ele não crê que existe um Deus que possa fazer algo. Então, ele não espera nada de Deus. Tudo o que ele faz é por conta própria. Ele mesmo vai fazer porque ele não espera que outro faça por ele. Não espera que haja um Deus que vai fazer algo. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos agindo da mesma forma que um ateu.
Nós precisamos entender que se nós cremos num Deus que tudo pode, o Deus do impossível, Ele vai fazer. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Aleluias. Deposite a sua confiança em Deus. Espere nele. Ele está trabalhando. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele está trabalhando em nós. Permita que as suas raízes sejam aprofundadas. Permita que o solo seja regado. E que possa haver crescimento e maturidade em nós, para nós podermos receber a promessa do Senhor. Amém? Nós precisamos ser maduros para receber a promessa do Senhor. O Senhor não cumpre promessa a meninos que, quando recebem, não sabem o que fazer com aquilo que receberam. Nós precisamos estar preparados e maduros espirituais para receber a promessa do Senhor. Amém? Aleluias. Muitas vezes o desânimo bate na nossa porta. Muitas vezes, quando existe um tempo de espera, quando existe uma demora, ao nosso entendimento, uma demora no agir de Deus, no cumprimento das promessas dele, nós ficamos muitas vezes ansiosos, porque existem lutas, diárias, demandas que temos enfrentados, preocupações, mas às vezes tudo o que precisamos fazer é mudar de perspectiva. É mudar a perspectiva da nossa visão. Vejam lá no verso 6 o que Deus fala para Abraão. Ele diz assim, Abraão, o que ele fala não, o que ele faz com Abraão, ele leva Abraão para fora da tenda. Ele diz, vem cá. Eu fico imaginando, a palavra do Senhor diz assim que Deus conduziu Abraão para fora da tenda. E eu fico imaginando Deus pegando Abraão pela mão, dizendo, vem cá, meu querido, vem, meu filhinho, vem para cá. Sabe quando a gente faz com criança? Quem é pai e mãe aqui? Pai ou mãe? Às vezes somos pai e mãe, mas enfim, quando a gente precisa sentar e conversar com o nosso filho, dizer assim, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. É assim que eu imagino Deus conduzindo Abraão para fora da tenda. E ele diz assim, Abraão, olhe para o céu. Vislumbre a promessa que eu tenho para você. Mude o teu ponto de visão. Olhe para as estrelas. Você consegue contar? A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. O que aconteceu com Abraão é que onde ele estava limitava a sua visão. Muitas vezes, onde nós estamos, está limitando a nossa visão. E nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nossas vidas. O que Abraão precisava era olhar de outro ângulo. O que Abraão precisava naquele momento era olhar para o céu. Muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta. E elas estão difíceis, complicadas. E às vezes tudo o que precisamos é um novo olhar. Uma nova perspectiva. Sair do lugar que limita a nossa visão para conseguir olhar para o céu e vislumbrar a promessa do Senhor.
Nós precisamos sair do lugar que estamos para direcionar a nossa mente, a nossa visão, emoções e crenças, exercitando a nossa fé para além do que os nossos olhos podem ver. O que tem limitado é porque nós temos visto somente o natural. E nós precisamos vislumbrar o sobrenatural de Deus. O que Deus mostrou para Moisés foi as estrelas. As maravilhosas estrelas que Deus criou. O céu lindo que Deus criou. Mas ele precisava ver além dessas estrelas e imaginar que a descendência dele seria muito mais numerosa que as estrelas do céu. Que ele sequer podia contar. O que Deus prometeu a Abraão era algo impossível, sim ou não? O que Deus disse para Abraão, aos olhos humanos, era impossível. Ele prometeu para um senhor de idade avançada, casada com uma mulher estéril, não tinha filho algum ainda, que ele faria dele uma grande nação. Lá no capítulo 12 ele diz assim, que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto os grãos de poeira que cobriam a terra. Ele tinha feito uma comparação diferente. Tinha comparado a poeira. É difícil ou não é? É impossível ou não é aos olhos humanos dizer isso para alguém que não tem filhos, que já tem uma idade avançada e que sua mulher é estéril? E mais, quando ele falou aqui para Abraão olhar as estrelas e contar as estrelas, ele disse a Abraão, se você puder, conte as estrelas. Por quê? Porque ele sabia que Abraão não podia contar as estrelas. Ele promete algo impossível para Abraão e ele pede que Abraão faça algo impossível. Ele disse, se conseguir, conte. Conte as estrelas. Muitas vezes, Deus nos pede algo muito além da nossa capacidade. Muito além das nossas possibilidades. Para nos mostrar que Ele é Deus. E quem somos nós? Nada, se não dependermos dEle. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhecia as limitações de Abraão. Mas mesmo assim, Ele promete para Abraão algo impossível além da capacidade dele, e ele pede para Abraão fazer algo além da capacidade. Porque é assim. Deus usa das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades para realizar os planos dele. É justamente quando nós entendemos as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades, que Deus move o sobrenatural e transforma as nossas vidas e de todos os que estão ao nosso redor. Porque a promessa que Deus fez a Abraão não mudou somente a vida dele, mas de todos. De toda uma descendência, toda uma nação que ele fez a partir de Abraão. Aleluias. Por isso nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão, para conseguir contemplar a imensidão do poder de Deus. Nós precisamos olhar além do que os nossos olhos naturais veem, exercitando a nossa fé. Isso é fé.
conseguir enxergar além do que os nossos olhos podem ver, confiando que o Senhor vai fazer, porque Ele é fiel. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque os planos de Deus nunca mudam. Os planos dele nunca mudam. E o que Ele faz é na hora certa e no lugar certo. Dentro do cronograma dele, que já foi definido antes da fundação do mundo. Quando Abraão conseguiu ver além do que ele estava enxergando naturalmente, ele creu. A palavra do Senhor diz que ele creu e então ele foi declarado justo diante de Deus. Quando Abraão creu, ele foi justificado. Esse é o resultado da confiança plena em Deus. Somos creditados com justiça. A fé traz a justificação. Antes mesmo da vinda de Jesus. É a primeira vez na Bíblia que se refere à justificação pela fé e não pelas obras. Esse versículo Deus está dizendo que nós somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Abraão creu na promessa e por isso ele foi justificado. E foi justamente a fé de Abraão que satisfez a aliança, os termos da aliança com Deus. Que em seguida nós lemos ali que Deus faz uma aliança com Abraão. A partir do momento que Abraão creu e teve fé, ele foi justificado. E aí Deus faz uma aliança. A fé de Abraão selou a aliança com Deus. É por isso que ele é considerado o pai da fé, né? É por isso que no Novo Testamento, por várias vezes, ele é citado como o pai da fé. É por isso que Paulo diz no Novo Testamento que a fé de Abraão trouxe perseverança. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé no Senhor, é a fé de que Ele pode, muito mais do que pensamos ou imaginamos, é que nos traz a esperança de que viveremos plenamente tudo aquilo que Ele nos prometeu. Que viveremos com Ele no céu. É pela fé que traz a esperança que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Amém? Eu creio que a vinda do Senhor está próxima e que nós subiremos com Ele. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Mesmo que hoje você não consiga ver, creia pela fé que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Que todo o propósito do Senhor será cumprido no seu tempo. Continue andando com fé e esperança, seguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Aleluias. Amém. Isso é Deus. Aleluias. Deus é Deus e Ele está no controle. Amém? Eu quero ler de novo com vocês aqui. Depois que Deus fez a aliança, Ele diz assim: então o Senhor, no verso 13, capítulo 15, verso 13. Então o Senhor falou a Abraão: sabe, com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, seus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Tudo está no controle de Deus. Deus não tem plano B. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E aqui nesses versos nós entendemos que Deus mostra para Moisés aquilo que iria acontecer 400 anos depois. Deus dá um panorama completo do futuro. Para Moisés, não, desculpa, para Abraão. Estou até trocando aqui o personagem. Deus, ele anuncia para Abraão tudo o que vai acontecer. Como ele vai morrer, né? Que os descendentes dele iriam, pela fome, né, descer ao Egito, que lá eles seriam escravos por 400 anos, depois eles seriam libertos, né? Deus mandaria um libertador, que eles sairiam de lá com muitas riquezas. Tudo estava no controle de Deus. Tudo. Toda a situação estava no controle de Deus. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ele sabe exatamente tudo que vai acontecer. Nada foge do controle dele. Mesmo que nós, muitas vezes, perdemos o controle de algumas situações das nossas vidas. Nada. Deus não perde o controle de nada. Por isso que Ele é Deus. Nós não podemos jamais nos esquecer de quem Deus é e confiar nele. Eu quero ler com vocês Salmo número 46. Ele diz assim, no verso 7, o salmista diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Muitas vezes, diante de situações difíceis, nós nos sentimos abalados. A nossa esperança é abalada. O medo tenta tomar a nossa paz. Mas nós não podemos esquecer de quem é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele
que acaba com guerra, que começa a guerra, que quebra o arco, despedaça a lança. É Ele. E no verso 10 ele diz assim: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Quando a situação está difícil, quando os problemas tentam nos tirar a paz, nós precisamos lembrar quem é Deus e que muitas vezes precisamos cessar a batalha. Em algumas versões diz assim: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos. Deus claramente nos dá uma ordem. Aquietai-vos. Cessai as batalhas. Para tudo. Para de lutar. Eu sou Deus. Para de tentar consertar as coisas do seu próprio jeito, na força do seu próprio braço. Entenda o senhorio de Deus na tua vida. Saiba quem é Deus. Saiba que Ele está no controle de tudo. Existem momentos nas nossas vidas que o que precisamos é nos aquietar. Sabe o que é aquietar? É parar tudo e se debruçar nos braços do Senhor. Nos aquietar nos proporciona o tempo necessário para organizarmos as nossas prioridades e repensarmos nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Nós estamos chegando no fim de um ciclo. Estamos já a mais da metade de dezembro. Vamos encerrar o ano, encerrar um ciclo da nossa vida, iniciar outro. E é engraçado, né? Que é sempre quando se encerra um ciclo, né? Seja o ano, seja o nosso aniversário, que encerra um ciclo, inicia-se outro. É comum nós pararmos, se não fazemos isso, deveríamos fazer, parar e fazer um balanço da nossa vida. O que temos feito? O que fizemos nesse último ano? Quantas promessas feitas por nós no início do ano que foram quebradas? Sabe quando você inicia o ano e diz assim: agora eu vou mudar? Sim ou não? Quantos fazem isso? Para o ano que vem, eu vou fazer diferente. Sim ou não? Na verdade, nós deveríamos começar a mudança hoje, agora. Sabe a dieta? Eu começo na segunda-feira, termino na terça, né? Essa sou eu. Toda segunda eu vou iniciar a minha dieta. E eu inicio, mas na terça eu encerro ela. Nós fazemos muito isso. O ano que vem, eu vou mudar minha atitude. Que era assim, vai ser assado. Eu vou emagrecer, eu vou economizar, eu vou gastar menos, eu vou ter mais tempo com Deus, vou ler a Bíblia inteira. É ou não é? Essas são as promessas mais comuns. Quando chega no final do ano, o que nós fizemos? Nos aquietarmos é um bom momento para fazermos um balanço da nossa vida. Será que nós temos cumprido para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida? Se nós temos contribuído para isso? Ou será que nós estamos só atrapalhando Deus?
Já que nós estamos falando de Abraão, vamos lembrar de Sara, né? Sara quis ajudar Deus. Não, eu não posso ter filho, então ele vai ter filho. Pode não ser comigo, vai ser com outro, mas vem cá. O que Sara fez? Maior bagunça. E depois Deus teve que arrumar. O que nós temos feito? O que nós temos priorizado na nossa vida? É bom a gente fazer um balanço, não só no final do ano, mas sempre. E tudo aquilo que a gente sabe que precisa mudar, a gente tem que mudar hoje. Não esperar amanhã, segunda-feira, ano que vem, mês que vem. Deus tem o próprio tempo dele. Mas nós, quando decidimos tomar uma atitude, ela precisa ser imediata. Mas quando nos aquietamos, nós temos essa oportunidade de repensar a nossa vida. Analisar quais têm sido as prioridades. O que nós temos realmente feito de importante para Deus, para nós. Quais têm sido as nossas atitudes. Aquietar-nos nos proporciona um tempo de reflexão, de olhar para dentro de nós. Porque nós somos muito bons em olhar para o outro, sim ou não? Adoramos olhar os outros, apontar os defeitos, né? Ou só eu que sou isso? Sou assim. Eu sou a única que cometo esse pecado. Adoro olhar para os outros. Dizer, tá faltando na vida dele é isso, aquilo, aquele outro. Ele não vai bem por causa disso. Não tá dando certo por causa daquilo. Mas será que temos olhado para dentro de nós? Porque eu sou a única pessoa responsável pela vida que eu levo. Isso se chama autorresponsabilidade. Nós precisamos entender que nós somos autorresponsáveis pela vida que levamos. Porque as decisões são tomadas por nós. E se nós queremos mudança na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós mesmos, não é o outro. A minha vida não é assim por causa do meu marido. Minha vida é assim por minha causa. Não é assim por causa da minha filha. É por minha causa. Às vezes nós precisamos fazer essa autoanálise do que tem acontecido na nossa vida. Como nós temos agido e as escolhas que temos feito. Quando nos aquietamos, é o momento de buscar intimidade com o Senhor. Para entender realmente quem Ele é. Isso se chama dependência. Você dizer para o Senhor, eu dependo de Ti. Eu cesso a batalha e deixo que o Senhor haja na minha vida. É com Ele que nós podemos contar. É Ele que nos dá tudo que temos, tudo que somos. É Ele que nos capacita. É Ele que carrega os nossos fardos pesados. Aquiete. Aquiete e descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de tudo. Aleluias.
Lá em Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tudo que acontece, por mais difícil que possa parecer, está cooperando. Está cooperando para o nosso bem. Então, por que nós vamos continuar lutando? Quando Deus diz, cessai as batalhas, porque eu sou Deus. Pare de tentar vencer na sua própria força. Pare de confiar no teu próprio intelecto, nas tuas próprias habilidades. Dependa de Deus em todas as coisas. Saibam que Ele é Deus. E saber que Ele é Deus é saber que Ele está no controle. Que não são as circunstâncias, não são as enfermidades, não são as crises, não são os problemas que estão no controle. Quem está no controle é o Senhor dos Exércitos. E é Ele que será exaltado em todas as nações. É Ele que é o Deus de Jacó. É Ele que é a nossa fortaleza. É Ele que é o nosso escudo. É Ele. Eu já disse isso aqui outras vezes. Se esvazie de si mesmo e se encha de Deus, porque é Ele que está no controle de tudo. Muitas vezes na nossa vida, nós vivemos momentos de desânimo, onde parece que nada está certo, nada está no seu lugar. Parece que Deus se calou, esqueceu que as promessas da nossa vida nunca vão se cumprir. Mas nós jamais devemos deixar que esse desânimo tome conta da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente. Porque nós somos só nós. E na nossa força, nada nós podemos fazer. Mas Deus é Deus. A nossa fé precisa estar firmada nele. A nossa fé precisa estar firmada no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Ele é quem tem o controle de tudo. A nós basta confiar no Senhor. Amém?